eu convido você a ler comigo a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2. O tema da mensagem dessa manhã é sem tempo a perder. Eu já preguei com esse tema em outro texto, mas hoje nós vamos usar esse tema neste texto. Acho que foi em 2017 que eu preguei, né? Que memória boa a minha, né? Eu sei que preguei nesse tema em 2017. É porque eu tenho anotado lá, né? Então, tem lá no meu arquivo. Eu não lembro nem o que eu comi ontem de manhã. Não lembro o que eu almocei ontem, né? Vou lembrar de uma mensagem de 2017. Fica difícil, né? Pois é. Mas a gente vai falar sobre sem tempo a perder. 2 Timóteo 2:23. Diz assim: evite as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Olha só que interessante. Evite as controvérsias tolas e inúteis, pois vocês sabem que acabam em brigas. Meus irmãos, Timóteo era um discípulo de Paulo, né? É alguém que Paulo discipulou. Era um discípulo de Jesus, porque era seguidor de Jesus, né? Mas por intermédio de Paulo, né? Timóteo não conviveu com Jesus aqui, né? Enquanto Jesus esteve no seu ministério terreno, nem Paulo, né? Mas Timóteo, uma vez convertido, Paulo também discipulou a Timóteo, né? E Timóteo era um jovem pastor, mais jovem do que eu, por sinal. Ele era, assim, alguém que dirigia uma igreja. E Paulo tinha um cuidado, um carinho com Timóteo enorme. Paulo chamava Timóteo meu filho. Paulo chamava Timóteo como eu chamo Vanderlei, como eu chamo a Juliane, como eu chamo Christian, meu filho. Eu falo que Christian é meu filho, né? Porque ele tinha um carinho enorme, né? Como eu chamo Leandro já chamei muito de meu filho. Embora os pais estejam aqui, sejam pais bastante protetores e assim, enérgicos, mas eu chamava de meu filho, né? Paulo falava assim de Timóteo, e Paulo tinha um cuidado enorme com Timóteo. Paulo sabia dos desafios que Timóteo enfrentava, e Paulo o apóstolo orienta Timóteo nessa sua jornada, com vários conselhos, até que ele chega aqui no capítulo 2, e ele fala: evite controvérsias inúteis que só levam à confusão, controvérsias tolas e inúteis, que só conduzem a brigas, a contendas, né? Produzem contendas, como está aí em algumas versões. Era como se Paulo estivesse falando assim: olha, certos assuntos não vale a pena discutir. Certo tempo não vale a pena perder. Você não tem tempo a perder, Timóteo. Um grande equívoco que nós muitas vezes cometemos, e eu tenho aprendido a não cometer, é entrar, na verdade, em debates vazios, em discussões inúteis, que não levam a nada. Eu estou cansado de ver pessoas entrando em discussões que não levam a nada. Eu acho que se Paulo tivesse no nosso tempo, ele ia falar: ó, não vai discutir por causa de futebol, né, Timóteo? Paulo acho que ia falar isso para Timóteo, porque não vale a pena. Timóteo, discutir por religião, não perca seu tempo, Timóteo. Timóteo, discutir sobre política, Timóteo, não entra nessa. Ficar debatendo, ficar discutindo, se exaltando, por quê? Isso só produz briga. Aquilo que envolve paixão, pode ver, o que envolve paixão só produz briga. Vai conversar com um flamenguista, só produz confusão. Você discutir futebol com um flamenguista, porque você vai perder seu tempo, meu filho. Você vai discutir com alguém que sabe que tem o melhor time do mundo. Porque na cabeça do flamenguista, o Flamengo pode estar na zona de rebaixamento, que ele é o melhor time do mundo e ele tem chance de ser campeão, é ou não é?
Se você for para o vascaíno, a mesma coisa. Aí você põe um flamenguista e um vascaíno discutindo a paixão ali, o que acontece? Aí você pega um petista para discutir com um direitista de qualquer partido, seja ele qual for. Vai chegar a acordo ali? Não, só vai dar briga. Dos dois. Não tem, é paixão, não é razão. E quando se discute com paixão, aí você é casado. E você, casado com uma pessoa, e vai discutir um assunto. Se você for discutir sem razão, com paixão, o que vai acontecer? Na paixão, vai ter confusão, porque ninguém abre mão. E você acaba sendo um bobão. Porque, na verdade, aquilo que se discute no inflamar das emoções sempre dá problema. Por isso, homens, agora eu falo para os homens, é melhor ser feliz do que ter razão. É melhor ser feliz do que ter razão. Por quê? Porque na paixão, você não tem razão para debater nada. E tem gente que entra em certas discussões, às vezes na igreja, muitas vezes na igreja, perdendo tempo com um assunto que não é relevante para a vida da igreja. A nossa igreja é interessante aqui em Moquetá, eu considero um paraíso, sinceramente, em alguns aspectos é um paraíso. Eu já estive em assembleias de igreja, meus irmãos, que as pessoas ficaram horas para discutir qual é a cor da tinta. Sério, e qual é o acabamento do piso. Olha só. Quando a gente, foi engraçado, Salete, quando a gente estava fazendo a obra da quadra, a gente tinha que escolher o revestimento da quadra. Não sei se vocês lembram disso. Aí eu lancei uma pesquisa no WhatsApp. Meus irmãos, foi muito legal aquela pesquisa. Porque você chega para um grupo de pessoas, e um grupo predominantemente de mulheres, porque as mulheres opinam mais nessas coisas, e você lança uma pesquisa dessa, tinha cor de tudo quanto é tipo. Aí nós pegamos a maioria assim, eu peguei, a maioria está nesse tom, vamos lá comprar. Quando comprou, foi reclamação que não acabava mais. Aquela cor ali não combina com nada, para enfeitar para uma festa não vai ser horrível. Meus irmãos, eu achei tão linda aquela cor. E não fui eu que escolhi não, tá? Foi o voto predominante, mas a gente não consegue agradar todo mundo. Para discutir para uma cor, de uma quadra. Aí a quadra ficou linda demais. Ficou muito bonita. Mas nem todo mundo fica satisfeito. Isso para discutir uma cor. Então, eu já vi assembleias de igreja onde as pessoas perderam um tempo enorme para no final, e o pior é quando um ofende o outro. Quando um chega para o outro, essa sua opinião é muito idiota. Quando você fala isso, você perdeu a razão. Porque você não pode dizer isso para alguém. Você pode chamar o outro de idiota porque pensa diferente. Discussão vazia, perda de tempo. E eu estou cansado de ver discussões assim em todos os níveis. Eu vou no trabalho, discussão vazia. Eu vou na rede social, vejo lá, às vezes, pessoas amigas, às vezes cresceram juntas, às vezes da mesma família, ficando aborrecido de mal por conta de assuntos que não mereciam perder tempo. E a gente não tem tempo a perder. Eu vou dizer daqui a pouco por que o tempo não pode ser perdido. Né? Parece que tem gente que tem tempo sobrando. Pode ver, o sujeito tem muito tempo sobrando para ficar com esse tipo de coisa. Né? Quando eu falei aqui sobre religião, futebol e política, eu poderia falar sobre outras coisas. Né? Porque religião, se você vai pegar, pastor, você é um pastor, não vai discutir religião? Não.
Eu não discuto religião. Você quer falar do Evangelho? A gente vai falar do Evangelho aqui. Vamos sentar num botequim, né? Você pede lá a sua cerveja. Eu peço minha Coca-Cola, meu suco de laranja. Sento com você para falar do Evangelho. Falo. Beleza. Mas de religião, não. Você quer conversar comigo sobre a palavra de Deus? Lá no... tem uma pessoa, uma vizinha ali, que quer falar contigo sobre a Bíblia. Está te chamando para falar sobre, para você explicar alguma coisa da Bíblia, você dar opinião sobre a palavra de Deus. Aí ela tem um centro de religião afro, mas está te chamando lá, me chama, eu vou falar da palavra de Deus. Vou conversar sobre o Evangelho. Pode ser em qualquer lugar, no cemitério, pode ser. Mas sexta-noite, você vai? Vou. Quer que eu vá? Vou. Está aberto? Estou lá. Quer falar da palavra de Deus? Me chama que eu vou. É ali no botequim, aqui na rua tem um pagode ali. Depois do pagode, eles querem ouvir você falar da palavra de Deus, do Evangelho, falar de Jesus, explicar quem era Jesus. No botequim, estou dentro. Me chama que eu vou. Evangelho. Agora, se você quer escarnecer da palavra de Deus, se você quer zombar, se você quer discutir religião, não estou fora. Porque eu não tenho tempo a perder. Sem tempo a perder. A grande questão é, o que eu estou fazendo com esse tempo precioso? Se é para falar do Evangelho, se é para refletir sobre o Evangelho, se é para você querer ouvir minha opinião sobre Deus, me chama que eu vou, estou dentro. Quando uma pessoa não está disposta a ouvir a argumentação do outro, não vale a pena entrar na discussão. O meu professor, eu tive uma matéria chamada Metodologia da Pesquisa, no seminário. E o professor falava assim, se alguém entra numa argumentação sem a possibilidade de que o outro esteja certo, é melhor não começar, porque você vai perder seu tempo. Então eu tenho que saber ouvir, refletir e opinar. Isso é diálogo, não é debate vazio. Eu tinha um colega de trabalho, que ele tinha a religião dele lá, ele encostava, às vezes eu estava lá no meu serviço, no painel, fazendo minhas atividades, ele vinha às vezes, né, tinha uma pausa lá na atividade dele, ele vinha do lado e começava a fazer perguntas sobre algo da minha fé. No início eu respondia para ele. Aí ele pegava aquilo que eu falava e começava a querer criar caso, a querer... Só a intenção dele era o debate pelo debate, o debate vazio, a discussão vazia. Ele não queria ouvir o que eu falava, porque quando eu começava a falar, ele já me interrompia e falava tudo o que ele queria. Na verdade, ele queria me converter àquela filosofia dele. Na segunda vez, eu já não falava mais nada, tá legal. Se perguntou, eu estou ocupado aqui. Por quê? Porque eu não tenho tempo a perder. Eu comecei a ver que ele não queria ouvir o que eu tinha a dizer, ele só queria dizer o que ele queria dizer. E isso não é diálogo, isso é monólogo. Isso é provocação. E Jesus falou uma coisa interessante sobre isso. E ele não foi desrespeitoso, mas ele falou, não lancem suas pérolas a porcos. Não lancem pérolas a porcos. Aquilo que você tem de precioso, não joga fora, não desperdiça com quem não sabe valorizar ou não tem ideia do valor. Ele quer dizer, não perca seu tempo. A gente não ganha ninguém para Cristo pelo cansaço, ou pela voz mais elevada, ou pelo grito mais alto. Aliás, a gente usa uma expressão horrível, teologicamente equivocada, quando a gente fala que a gente ganhou a alma para Cristo. Eu não ganho alma nenhuma para Cristo, meus irmãos. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Eu posso ser um instrumento nesse processo, mas é o Espírito Santo. Então eu não ganho ninguém para Cristo pelo cansaço.
Não adianta você pegar sua Bíblia e começar a berrar no trem, e o sujeito querendo dormir, você no ouvido dele, gritando, não adianta. Ah, alguém se converteu assim. É a misericórdia do Espírito Santo, porque na maior parte das vezes é dureza. É escândalo mesmo. Porque é no grito. Eu conheci um colega que já aposentou, ele falou que estava no trem, ele ficou indignado, porque na época as pessoas fumavam dentro do trem, né? Hoje é proibido, mas teve uma época que as pessoas fumavam dentro do ônibus. Eu peguei ônibus com fumante, olha só, é surreal, mas na época acontecia isso. Ele estava fumando, ele fumante, ele fumava em qualquer lugar. E o pregador do trem, pregando lá, olhou para ele e falou: você aí com essa chupeta de Satanás. Chamou o cigarro dele de chupeta do capeta. Vai converter quem? Porque não é gente que converte. Perda de tempo. Perda de tempo. Eu não tenho tempo a perder. A palavra de Deus é algo precioso, que a gente tem que proclamar. Missões estão aí para isso. E a gente vai ver que a melhor forma de ser um missionário, e os missionários mesmo nos países, nos lugares onde eles não podem falar. Vamos imaginar um lugar onde o sujeito não pode pregar. Tem país assim, vai lá no Oriente Médio, você vai achar, por exemplo. Qual é a forma que esse sujeito fala do Evangelho? Que ele prega o Evangelho? Qual a estratégia? É no debate? Não pode? É na rede social? Não tem. E se tiver, teve um essa semana que eu soube que foi enforcado. Morreu, foi executado, eu soube essa semana. E aí? Como se faz? Não é na discussão, não é no debate. Paulo, ele faz um alerta para Timóteo aqui interessante: não se meta nessas discussões. É o que está ali, ó, rejeita as questões loucas, tolas, que só levam à briga. Não faça isso, Timóteo. Por quê? Porque é autopreservação. No versículo 14, o André vai colocar o versículo 14 aí, diz: continue a lembrar essa coisa toda. Timóteo, ensina para a igreja. É isso que ele está falando. Advertindo solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Já naquela época, heresia, falsas doutrinas, já existia. Mesmo no início da igreja. E Paulo fala: não debate isso, para quê? É para enfraquecer os novos convertidos, é isso? Certas discussões não se travam, não se tratam. Quer ver uma coisa? Nós não temos cantina funcionando na igreja. Não temos por causa da pandemia, mas tínhamos há pouco tempo. Quer ver um erro que eu vi cometer aqui já há muitos e muitos anos? Hoje a gente é mais zeloso com isso, e precisa ser. Mas era um equívoco. O que acontecia? A pessoa era nova convertida, uma senhora, às vezes uma moça, uma jovem senhora, nova convertida. O que muitas irmãs faziam? Um novo convertido quer trabalhar, é ou não é? Ele quer ajudar, ele quer se envolver. Aí pega um novo convertido, coloca onde? Na cantina. Cantina não é lugar de novo convertido. Primeiro, porque cantina as pessoas estão trabalhando ali, muitas vezes na pressão de atender as coisas, e às vezes quando a gente está na pressão, a gente fala demais. E as pessoas às vezes falam coisas que não deveriam dizer. E o novo convertido está só olhando. Às vezes é uma irmã que está ali, que não deveria estar, e o novo convertido só olhando. O que acontece? Perverte os ouvintes. As pessoas se desviam, as pessoas se decepcionam, as pessoas se escandalizam. E Paulo está falando isso. Se fosse hoje em dia, ele falou: cuidado com a cantina. Cantina não é lugar de novo crente. E não é mesmo. Da mesma forma, alguns assuntos que acontecem dentro da casa da gente. A gente vive pedindo oração pelo filho adolescente
que está ouvindo um monte de coisa aí no mundo, que o mundo está trazendo confusão na cabeça dos adolescentes, o professor da escola está falando bobagem, o colega no aplicativo, e tem aqueles vídeos onde são perigosos porque ensinam o que não presta, até suicídio, não é isso? Mas você da frente do teu filho, com a tua mulher, você está chateado com o pastor, o que tu faz? Fala mal do pastor na frente do seu filho. Fala mal da irmã presidente da MCA, aquela irmã é uma cascavel, presidente das mulheres. Não é a irmã Joselma não, é de outra igreja. O líder dos homens, o presidente dos homens, Jesus, que sujeito horrível. Não vale nada aquilo. Você viu a roupa daquela irmã? Aparecendo tudo. Que mulher indecente, safada. Viu aquela jovem que foi dirigir o culto na música? Viu o decote dela? Parecia que ia voar para fora. E você falando isso na frente do seu filho. Falando mal dos irmãos, da igreja. Essa igreja não vale nada, essa igreja é uma igreja fria, essa igreja... Você viu que o pastor hoje só falou bobagem? O teu filho está ouvindo. Ele não está ouvindo do professor da escola, que é ateu. Ele não está ouvindo do colega da escola, que se prostitui. Ele não está ouvindo, ele está ouvindo de você, abestado. Que o teu filho está aprendendo que igreja, que a palavra de Deus que é ensinada lá, não tem muito valor. E aí... depois, você vem reclamar que ele não quer saber de evangelho. Porque a sua discussão perverte. Vamos deixar de lado o falar da igreja, vamos falar de você e do seu marido, da sua mulher dentro de casa, que falam um monte de coisa, às vezes entre vocês, que não deveriam ser faladas na frente do seu filho, você não tem cuidado com isso. Porque você não respeita a sua mulher. Você ofende a sua mulher. E depois na igreja você vai falar, na hora de cantar, de louvar, de dirigir um culto, vai falar do amor de Deus. Mas você é um estúpido, que não respeita a sua mulher. Você não respeita seu marido. Você não trata ele como seu marido, como um homem. E depois na igreja vai falar do amor de Deus, etc. O teu filho está vendo. A tua filha está vendo. Discussões que de nada aproveitam e só levam à perversão. Nós não temos tempo a perder com isso. E Paulo fala para Timóteo por conta de autopreservação. E eu não sei se acontece com vocês, mas toda vez que eu entro numa discussão que não vale a pena, no final dela, quando eu saio, eu penso assim, para que eu abri a minha boca? Não sei, acontece isso com vocês? Comigo acontece. Você entra, fala, você tem todos os argumentos, tem que me ouvir, a minha palavra tem que ser a última, porque eu estou certo, olha aqui, eu estou certo e você está errado, você é uma mula, você é um gado, você é isso, você é aquilo. No final você pensa, olha assim, Jesus, para que eu abri a minha boca? Não é assim? Pelo menos comigo é. Então, por uma questão de autopreservação, ele fala para Timóteo, não entra nessa, Timóteo. Evita isso, orienta a igreja. Sabe qual é a marca do testemunho? Sabe qual é a palavra que os missionários dão nos lugares que eles não podem falar? É a vida. São as atitudes. As pessoas olham o testemunho. Não é o que você fala que grita no ouvido das pessoas, é o que você vive. Evangelho é ação, não é falação, é atitude. Não adianta eu ficar aqui 2 horas falando para vocês, e minha vida não for correspondente a isso, não for coerente. Não adianta se chegar para o teu colega de trabalho, eu canso de ver isso.
Eu falo do trabalho, meus irmãos, eu poderia falar da vizinhança, da escola, da família. Eu falo do trabalho, que é um lugar onde a gente passa muito tempo. E não adianta eu chegar, e eu vi isso no trabalho, o cara fala da oração. Ele fala que Jesus pode transformar a sua vida. Mas na primeira oportunidade ele mente. E todo mundo está vendo que ele está mentindo. Ele é um deitão, um preguiçoso. E todo mundo está vendo que ele é isso. Ele só olha o lado dele. E todo mundo está vendo. Aí na hora ele vai falar, Jesus transforma a sua vida. Ele é um adúltero e todo mundo está vendo isso. E Jesus transforma a sua vida. Ele abre lá o computador na hora do trabalho para ver prostituição. E diz, Jesus transforma a sua vida. Ele pega dinheiro emprestado com os outros e não paga. Mas Jesus transforma a sua vida. Só falta transformar a minha. Só falta transformar a minha. Olha a seriedade da coisa. Evangelho não é falação. Evangelho é ação. É vida. É vida. Que acontece no fluir do dia a dia, da vida. Seguir a Jesus, meus irmãos, é muito mais o que eu faço do que o que eu falo. É muito mais a minha ética transformada, a ética do reino de Deus, do que o meu discurso. A segunda coisa que Paulo fala, que a gente já citou aqui, é que entrar nessas discussões, uma é autopreservação, eu vou me preservar e vou preservar as pessoas que eu amo. A outra é que é perda de tempo. Tempo, gente, tempo é precioso. O tempo é precioso. Você pode ser jovem e não se liga nisso, mas você vai ficando mais velho e você vai vendo que o tempo é precioso. Tem uns biscoitinhos, que é o que eu gosto, é interessante, tem uns biscoitinhos, que são as bolinhas, eu já comentei aqui. Aí tem uma marca, eu não estou querendo fazer propaganda não, mas tem uma marca de biscoito que é chamada Torcida, não sei se vocês já viram, é um pequenininho assim, Torcida, e tem um preferido meu que é uma bolinha de bacon, né, da Torcida. Ele é baratinho, mas é gostoso pra caramba, né? Agora está caro, está tudo caro no mercado, mas é um veneninho, né, um veneno, aquilo não compra não. Mas eu compro, porque ele já, né? Eu gosto de assistir o jogo do Flamengo comendo aquilo. Torcida. O Torcida, né? Quando eu estou comendo Torcida, eu vou comendo assim, vendo o jogo. Eu nem sinto o gosto do negócio, que eu estou às vezes assistindo o jogo. E quando a bola chega lá no pé do Lincoln, ele perde aquele gol, eu acho que eu como quase que a mão cheia daquilo, né? Aí eu estou comendo lá o Torcida. Aí quando eu vejo que está assim, faltando um terço, uns 15%, 10% para acabar, ali, está acabando, eu olho assim, meu Deus, está acabando o biscoito, só tem esse saquinho, eu nem saboreei direito. Aí o que eu faço? Eu começo a comer um por um com maior tranquilidade, comer aquilo, saboreando aquele biscoito. Porque está acabando. Porque está no final. E eu, meus irmãos, cheguei à conclusão de que eu já estou na última parte do processo. Eu estou ali, chegando já no terço final do pacote de Torcida. E eu não posso perder tempo discutindo coisas que tiram o gosto do meu biscoitinho. Você já tentou comer no meio de uma discussão? No meio de um debate? Você já almoçou discutindo com alguém? Você viu como desce a comida nessa hora? Não desce. E é assim que a gente muitas vezes vive, perdendo tempo com bobagem, deixando de saborear o sorvete. Eu falei do biscoito, poderia ser o sorvete. Está nas últimas colheradas do teu sorvete, da sua sobremesa, e você perdendo tempo. Aproveita o seu tempo melhor.
Não perca tempo. Gastar tempo com certas coisas é jogar um tesouro fora. É pegar aquilo que você gosta e jogar no lixo, porque você não saboreia, não degusta, não curte. Quando eu falo aqui de perder tempo, você pode pensar assim, então lazer é perder tempo. Não, é aproveitar, aproveita e curte o seu lazer. Passear é perder tempo? Não. É que às vezes você está no passeio e não curte, porque está perdendo tempo com conversa que não leva a nada. Meus irmãos, eu estava fazendo uma viagem, já contei isso aqui, eu estava em outro país. Eu estava era um lugar onde tinha o maior shopping center que eu já fui na minha vida, eu acho que é um dos maiores do mundo. Eu estava sentado no shopping, imagina só a minha situação, né? Eu estava já cansado, eu não aguentava mais, sentado, e admirando a disposição da outra pessoa, né, que só fica para lá e para cá. Aí eu sentado lá, sentei no banquinho, nesses banquinhos que dão um de costa para o outro. Eu sentei aqui, tinha um banquinho, e sentou um casal atrás de mim, de brasileiro. Eu estava em outro lugar, mas era brasileiro também, sentado, discutindo, o tempo fechado. O sujeito saiu do Brasil, foi passear em outro país, chegou lá, viajando, no lugar daquele onde ele podia comprar as coisas bem mais barato, onde as coisas eram bonitas mesmo de ver e tal. Em vez de aproveitar o negócio, estavam discutindo, brigando. No final, ela fala para ele, então é melhor a gente divorciar. Ele é melhor mesmo, vamos divorciar. Ali resolveram se separar, naquele lugar. Eu fiquei sentado assim, né? Eu não sou fofoqueiro, eu ouvi porque eu não sou surdo. Eu não ia levantar dali, eu comecei a ouvir, eu quero ouvir até o final. Eu estou sentado lá, sento os dois depois de mim, começa a discutir, eu vou levantar, não vou não, fiquei lá sentado, aí olhando o celular, e atrás de mim lá, que não sei o quê, você não vale nada, ela é você que não vale, que não sei o quê e tal, vamos separar. Não, também teve assim, teve uma parte, eu não estou fazendo fofoca não, mas é que eu não sou surdo. Teve uma parte que foi assim, a tua mãe não vale nada. A sogra entrou no rolo. Eu só sei que estavam se separando ali, depois de repente se reconciliaram, espera até e tal. Não importa. O que importa é que eu fiquei assim, caramba, o sujeito chegou, saiu, comprou passagem aérea, reservou hotel, foi para outro lugar. Em vez de aproveitar aquilo, o tempo estava fechado porque estavam discutindo daquela maneira. E às vezes a discussão começa por uma bobagem. Por uma bobagem. Às vezes você briga com as pessoas, discute, manda mensagem, responde mensagem, entra em postagem, que não sei o quê, no final você está chamando, ofendendo o outro, sendo ofendido por bobagem. Perda de tempo. Você está no final do pacote do biscoito, está perdendo tempo, não está comendo, não está degustando. O teu sorvete está acabando, está derretendo, e você está perdendo tempo com bobagem. Eu cheguei num ponto, meus irmãos, que eu estou comendo cada biscoitinho daquele, saboreando, eu não tenho tempo a perder. O tempo é precioso demais para perder com bobagem. É precioso demais, não perca tempo. Isso é infantilidade, é imaturidade, perder tempo. Lá no versículo 15, Paulo vai dizer assim para o Timóteo, seja um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, que não tem do que se envergonhar. É isso que Paulo vai falar para Timóteo. Seja aprovado. Não fique reprovado nessa sua jornada, na jornada da sua vida. João 9, versículo 4, Jesus vai dizer assim, eu tenho que trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem e não tem como trabalhar. Que Jesus está dizendo o seguinte, o tempo da nossa missão é curto. Ele está falando da missão dele, né? E a nossa também, é curto. Nós não temos tempo, convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Para a gente também serve. A noite está chegando, não tem mais o que fazer. Ele está falando da morte dele. E a nossa obra é continuar a obra do que o Cristo ressurreto
encaminhou, nos deu a missão. Então não temos tempo para perder com bobagem, sem tempo a perder. A igreja, meus irmãos, tem grandes desafios pela frente. Então a gente não tem tempo a perder com discussões intermináveis. Tem uma hora que não chegou num ponto, olha, acabou, não tem como chegar a um acordo, então respeito a sua opinião, você respeita a minha, continuamos amigos. Para que perder a amizade por conta de bobagem? Nós não temos tempo a perder com vaidade tola, vaidade idiota. Não temos tempo a perder com vaidade. Tem gente que arruma problema por causa de vaidade. Não me valorizou. Como assim não te valorizou? A igreja está aqui para valorizar Cristo. Deus, não é a mim não. Não é a mim não. É Ele que tem que ser honrado, não sou eu. Eu não tenho tempo a perder com vaidade tola. Nem com disputas infantis. Sabe o que destrói muitos relacionamentos? A competição. Porque o orgulho é competitivo. O que destrói, o que faz a gente entrar em debate fútil é o orgulho. Porque eu tenho que ser o primeiro. Eu tenho que ser o vencedor no debate. Eu tenho que ser o vencedor na discussão. A gente está em um momento aí de eleição para prefeito em segundo turno em muitas cidades, né? Aí eu fico olhando que tem os debates na mídia, né, na televisão, no jornal, na rádio. Aí no final do debate, os defensores, os aliados daquele candidato diz, fulano venceu o debate. Aí o do outro diz, cicrano venceu o debate. Porque alguém tem que vencer o debate. Não é verdade? E é assim na casa de muita gente. Tem que vencer, porque está competindo para ver quem manda mais dentro de casa. Quem é o galo desse galinheiro, ou quem é a galinha do galinheiro, né, que manda ali. Quem é o macho alfa? Quem é a fêmea alfa? Porque para ter o macho alfa, alguém vai ser o beta, vai ser o segundo. Porque ele manda mais, ou ela manda mais. Num relacionamento onde só um dá o braço a torcer, pode ver que aí tem doença aí. Se tem que ser sempre do jeito que ele quer, esse relacionamento é doente. Se sempre tem que ser do jeito que ela quer, esse relacionamento é doente. Se o outro amigo sempre que escolhe e define tudo, essa amizade é doente. Se na igreja sempre tem que ser do jeito que aquela pessoa quer, se não for do jeito que ela quer, não serve, essa igreja está doente. Porque é disputa, é competição para ver quem manda mais. Quem domina. Não perca seu tempo com debate tolo, porque ele só leva à briga. Na sua rede social, vou dar uma dica aqui. Eu sei que muita gente aí adere a um lado, a uma linha política, outros aderem a outra, né? Podem aderir ao que vocês quiserem, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho que muita gente está perdendo tempo com um debate tolo. Vou dar uma dica. Manda vídeo de criança, manda meme engraçado, que não seja imoral. Manda versículo da Bíblia. Que é coisa melhor do que um versículo da Bíblia. E quando você for, não, eu quero defender a minha linha, eu quero defender o meu ponto de vista, a ideologia que eu acho mais saudável para o meu país. Tá bom, você quer defender? Quando você for publicar alguma coisa, só dá uma olhada naquilo que você está publicando para ver se é verdade. Se não é uma fake news, uma notícia falsa. E ainda que seja verdadeiro, aquilo que você está falando, pelo menos verdadeiro para você, dá uma olhada para ver se a Bíblia concorda com aquilo. Se o que Jesus faria,
ou o que Jesus fez é coerente com aquilo. Jesus aprova isso? Jesus aprovaria eu colocar isso aqui? Dá uma olhada. Agora, nos grupos da igreja, nas páginas da igreja, ou naquilo que a igreja tem na rede social, não é permitido colocar nada disso. Nem de um lado, nem de outro. Não pode. Porque ali não se presta a isso. É um pedido que o pastor tem feito sempre. Porque isso levanta debate inútil. Debate, discussão inútil. Alguém pode ter me perguntado, até por conta desses debates, por que, pastor, o senhor não apareceu, você não apoiou ninguém, né? Não veio nenhum candidato aqui, né? Alguém pode perguntar isso. Você, inclusive, tem parente que é político, tem amigo que é político. Por que você nunca falou nada disso? Porque aqui, meus irmãos, não é para esse tipo de debate, aqui é para falar da palavra de Deus. E eu repito para vocês, se vocês quiserem um pastor que abra discussão política no púlpito, escolham outro. Porque esse aqui não vai fazer. E eu tenho minhas posições políticas, só que eu não conto para ninguém. Que Deus abençoe a vida de vocês.